Um dos personagens mais enigmáticos da Antiga Aliança, sem dúvida, é o Leviatã. Será que o Leviatã seria um demônio, seria um anjo, talvez seria uma pessoa? O que a Bíblia fala sobre o Leviatã? E é isso que a gente vai estudar nesse vídeo. E nesse vídeo, então, a gente vai começar a entender um pouco mais sobre esse personagem tão enigmático e tão mal interpretado também, que é o Leviatã. Para quem ainda não sabe, né, esse personagem ele aparece lá no livro de Jó, no capítulo 41, e lá no livro do profeta Isaías também aparece no capítulo 27. Se você caiu nesse vídeo, porque com certeza você já ouviu falar do Leviatã e tem alguma curiosidade para aprender sobre esse personagem. Então vamos começar, pessoal. A palavra Leviatã, então, ela aparece dentro da Bíblia em vários contextos diferentes. Então é muito difícil interpretar sobre quem seria esse Leviatã, porque cada vez que aparece essa palavra Leviatã, está dentro de um contexto diferente. Por isso que acaba gerando bastante confusão sobre quem seria esse personagem que é os Leviatã. Então vamos começar já entendendo aqui sobre o que significa Leviatã em hebraico. Vou deixar para vocês também esse PDF que a gente vai usar aqui lá no nosso grupo do Telegram ou no grupo do WhatsApp. No final do vídeo eu vou falar para vocês onde vai estar esse material em PDF. Então vamos começar aqui. Lá no PDF então vocês vão ter acesso à palavra Leviatã em hebraico. A palavra Leviatã aqui, ó, eu coloquei para vocês em hebraico, ela vai estar exatamente dessa forma aqui, ó, Leviatã, com a letra Nun aqui no finalzinho. O que significa então a palavra Leviatã segundo o dicionário James Strong? Eu coloquei a referência para vocês aqui, 3882. Qual que é a definição, né, que o dicionário dá do Leviatã? Ele fala que é um animal enrolado, uma serpente, um crocodilo e um grande monstro. E ele colocou uma definição aqui que eu achei bem interessante também, que o dicionário ele trata o Leviatã como um símbolo da Babilônia. Então vamos lá, a gente já tem então nossas primeiras definições aqui do Leviatã. Então Leviatã, ele pode ser um animal monstruoso, ele pode ser um animal marinho, ele pode ser uma serpente e também pode ser um crocodilo. Porém, fica muito vago, né, a gente falar que o Leviatã é tudo isso, né? E só com base nisso a gente não consegue interpretar o texto de Jó, capítulo 41, e Isaías também, capítulo 27. Então, antes de começar a entender aqui o Jó, capítulo 41 e Isaías 27, vamos entender uma coisa aqui. Para cada uma das religiões e regiões que tem no mundo, eles tratam o Leviatã de uma forma diferente. Vamos lá, para a Igreja Católica, os Leviatã nada mais é do que a representação dos 7 pecados capitais, especificamente o quinto, que é a inveja. Então, as primeiras igrejas lá de Roma, que é a Igreja Católica, eles tratavam o assunto de Leviatã, quando eles viam na Bíblia, sendo representada pelos 7 pecados capitais. Eu coloquei para vocês aqui também uma definição dos fenícios, que tratavam os Leviatã como os crocodilos. Os escoceses, né, uma definição bem legal também. Inclusive, quando eu estava lendo sobre esse assunto, eu vi isso, achei bem interessante, que para os escoceses, o Leviatã é o monstro do Lago Ness. Então aquele personagem que a gente vê, né, que é um personagem verde, que fala sobre o monstro do Lago Ness, na verdade, para os escoceses é um Leviatã. Então o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? Que cada uma das regiões interpretam o Leviatã de uma forma. Agora, para o judeu, pessoal, quando a Bíblia fala sobre o Leviatã, o que eles acreditavam, né? Por que Deus usa, né, o folclore da época para exemplificar aqui no livro de Jó? Para os judeus, o Leviatã não passava de um monstro marinho. Então, quando eles tinham, o exemplo, né? Vamos voltar aqui. A gente tem, né, as nossas crenças, nossos folclores, né? A gente tem a lenda do Saci Pererê, a gente tem o Curupira, a gente tem a mula sem cabeça. Enfim, existem vários, né, que a gente conhece. Então o que acontece? Se usarem um exemplo pra gente hoje, né, sobre o Saci Pererê, a gente conhece. Mas se for perguntar para alguém, né, para algum brasileiro daqui a, sei lá, 3.000 anos, 2.000 anos, pode ser que esse cara não conheça essas lendas, né, do Saci Pererê, da Curupira, da mula sem cabeça. Então assim, pessoal, a lenda que tinha para os judeus daquela época dos Leviatã, eles entendiam que era um animal marinho que engolia os viajantes. Então eles literalmente encaravam os Leviatã como um animal que engolia ali os pescadores, os marinheiros. Então eles sabiam que era um animal muito grande que tinha essa função de engolir as pessoas. Tanto é que o Jonas, Tanto é que Jonas, na história dele, fala que ele foi engolido por um grande peixe.
Então, para as pessoas que estavam ali em redor, eles falavam que quem engoliu Jonas foi um próprio Leviatã, um grande peixe que pegou, literalmente ali, né, um pescador, um marinheiro, no caso foi o Jonas. Então, para os judeus naquela época, eles acreditavam literalmente nessa história, que tinha um grande peixe que vivia ali nos mares que engoliam as pessoas. Então, quando o escritor lá no livro de Jó, no capítulo 41, Isaías 27, fala sobre o Leviatã, ele está literalmente dando um exemplo ali da cultura na época. Ele estava dando um exemplo de um folclore que tinha, que os judeus entendiam. Aqui eu coloquei para vocês onde vai falar mais sobre os Leviatã. Então, Leviatã ele aparece no livro de Jó, no livro de Isaías, e ele também aparece no livro de Salmos. Aqui eu coloquei para vocês todas as referências ao Leviatã. E por último aqui, a gente vai entender agora o que representava então o Leviatã na Bíblia. Quando vocês forem ler qualquer uma dessas passagens que eu citei agora, e vocês forem interpretar ela, vocês vão interpretar literalmente agora com esse significado que eu coloquei para vocês aqui, ó. Então, quando vocês lerem Leviatã, vocês podem trocar facilmente, tranquilamente, nisso que eu coloquei para vocês, ó. Então, Leviatã, na representação bíblica, ele significa uma força incontrolável, ele significa algo perigoso, e eu coloquei aqui também, ó, a representação do diabo, e ele também simbolizava o Egito e a Babilônia. Então, quando Deus queria dar um exemplo para o povo de Israel, que eles não conseguiriam vencer o Leviatã, ali está falando literalmente do que é algo relacionado ao inimigo, ao diabo. Então é esse o significado bíblico do Leviatã. Então não é que exista um monstro lá, né, um monstro marinho. Na verdade, Deus usou a cultura do povo ali para dar um exemplo. Então quando Deus falou para Isaías, lá em Isaías 27, estava literalmente falando que ele não conseguiria vencer quem? Os babilônicos. A gente sabe que Babilônia invadiu Jerusalém, destruiu o povo, destruiu os templos, colocou fogo na casa, depois levaram eles no cativeiro babilônico, onde eles ficaram por 70 anos. Então a Babilônia, dentro de Isaías, do contexto de Isaías, é literalmente o inimigo. Então quando falou de Leviatã em Isaías, o contexto vai vir a Babilônia e vai levar vocês para cativeiro. Então o que acontece, pessoal? Só para a gente exemplificar aqui, ficar um pouco mais claro, né? Quando a palavra então é Leviatã e vocês forem ler na Bíblia, está falando exatamente de um inimigo, está falando sobre Babilônia, está falando sobre Egito, realmente no sentido de inimigo mesmo, né? Um opositor. Então quando for ler agora, vai ficar um pouco mais tranquilo para entender o que é esse Leviatã. E não adianta, pessoal, fazer a teoria da conspiração, falar que é um dinossauro, falar que é um animal marinho. Não tem comprovação científica e bíblica de nenhum caso. Simplesmente um folclore que tinha na época e Deus ali, o escritor, usou esse folclore para exemplificar uma situação. É como se Deus, né, nos tempos de hoje, escrevesse lá, né, que tinha uma pessoa sem perna e ficava pulando em alguns lugares e ele usasse o exemplo do Saci Pererê. Um exemplo bem bobo aqui, né, pra gente entender. Faz sentido pra gente agora, mas pra quem for ler esse exemplo daqui 3.000 anos, 4.000 anos, 5.000 anos, pode ser que essa pessoa não faça a mínima ideia o que significa Saci Pererê, por exemplo. Então, basicamente, quando vocês lerem sobre os Leviatãs, está falando exatamente sobre os inimigos do povo de Israel. E é o seguinte, eu vou deixar esse PDF para vocês também lá no nosso grupo do Telegram. Se você ainda não faz parte do grupo do Telegram, eu vou deixar para vocês aqui no primeiro link para vocês baixarem esse material. Lá vai ter mais informação, vai ter tudo completo lá para vocês estudarem mais sobre os Leviatãs. E é o seguinte, pessoal, nesse mês dos professores, o curso TSAD também está na promoção. Então, se você quer aprender o hebraico bíblico, cultura judaica, eu vou deixar para vocês também aqui no primeiro link o curso de hebraico bíblico. Ele está de R$ 197,00 por R$ 97,00 durante todo esse mês aqui de outubro, beleza? Então é a melhor oportunidade do ano para você vir estudar com a gente o hebraico bíblico por R$ 97,00. Primeiro link da descrição aqui e a gente se encontra aí no próximo vídeo, beleza? Até mais e tchau, tchau!